Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast da Sara. Estamos no segundo episódio deste podcast onde falamos um bocadinho de tudo. Falamos de desenvolvimento pessoal, falamos de relacionamentos, falamos de parentalidade, falamos de autoconhecimento, falamos de todos os temas da vida. E hoje, mais uma vez, com uma convidada maravilhosa que tenho aqui comigo, a Andreia Mascarenhas Mata. Muito bem-vinda, Andreia. Muito gosto em Obrigada, ter-te aqui no obrigada, podcast da Sara. Obrigada por teres aceito este convite. A obrigada. Andreia é terapeuta transpessoal integrativa e especialista em desenvolvimento humano e é uma pessoa que conheço há muitos anos e tenho acompanhado o crescimento dela e tenho muito orgulho no trabalho que ela tem desenvolvido. Então é um prazer para mim, Andreia, receber-te aqui, e falar um bocadinho de ti, do teu percurso profissional, daquilo que tu fazes, não é? Dares a conhecer o teu trabalho. Um em particular que sei que é muito especial neste momento para ti na tua vida, as tuas Marias, vais falar aqui um bocadinho sobre isso, porque acho que realmente é um trabalho, é um projeto que merece sem dúvida este destaque muito, muito especial, e por isso gostava muito depois também de te convidar a falar sobre ele em particular, mas antes de irmos às Marias, vamos falar aqui de ti. Fala-nos um bocadinho de ti, quem és tu, como é que tem sido o teu percurso, conta-nos tudo. Obrigada, Sara, pelo convite, obrigada por estarem aí desse lado. Ora, eu acho que falar do percurso e falar das Marias e do momento atual é importante frisar que há um percurso, há uma quebra e há um início, ok? Ok. Até porque isto é a minha visão, não quer dizer que seja certa ou errada. Eu acho que quem entra deste caminho da espiritualidade ou do desenvolvimento pessoal muitas vezes vai deslumbrada, muitas vezes vai com a sua criança ferida, sedenta de que precisa de ser Certo. olhada, precisa de ser validada, precisa de ter aquele colo, ok? Uhum, E eu acho que tive esse percurso, ok, de ir buscar isto, de ir buscar esta validação externa. uhum, Depois olhei que o meu trabalho não estava feito no meu interior. certo. Há aqui um início de voltar de novo para dentro para criar uma estrutura, porque eu reparo, que muitas vezes nós queremos criar lá fora, sem as estruturas internas estarem feitas. Nós queremos Exatamente. construir lá fora um projeto, empreendedorismo, como terapeuta, sem nós estarmos aqui Exatamente. trabalhadas. E é curioso porque desde o do início, ainda agora quando eu fiz recentemente o meu projeto de marketing para a minha marca, a pessoa que me fez a gestão de marketing disse assim, o que é que te diferencia? E aquilo que eu disse foi, o que me diferencia foi a quantidade de cursos que eu tirei. Ok. E isso ninguém me tira, ok? Não é Sim. comunicação, não é isto, não. Efetivamente, há coisas que eu explorei mais, nomeadamente o Exato. âmbito de família, constelações, Uhum. efetivamente foi onde eu aprofundei mais o meu trabalho, mas não há, acho que há muito pouca coisa que eu já não tenha descoberto nesta área. Ok. Então, se eu tivesse que olhar para o meu percurso e dissesse assim, Andrei, em 11 anos o que é que aconteceu? Eu vou dizer, foi exatamente a minha dedicação em termos de estudo, em termos de aprofundamento, e isso é aquilo que diferencia. Uhum. Se eu olhar para este percurso, de todos os cursos que eu tirei, de toda a formação, eu noto que há exatamente um antes e um depois. E o antes e o depois é exatamente isto. Uma coisa é aquilo que eu aprendo, outra coisa é aquilo que eu olho, que eu vou buscar, que eu vou ensinar, outra coisa é quando eu faço um processo integrativo comigo. Ok. Quando eu vou lá ao fundo, das minhas entranhas, das minhas dores e das Que é minhas. para ti, não é? É para ti mesmo. Uhum. Exatamente. E ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, este processo não começou agora recentemente há um ano, quando comecei as Certo. Marias. Este processo mesmo de desconstruir tudo começou em 2021, quando o Nuno, que era um amigo meu, morreu. E ele era uma pessoa muito espiritual, muito ligada à espiritualidade, era aquela pessoa que eu dizia, uau! E quando ele morre, eu coloco tudo em causa, o desenvolvimento pessoal. Aliás, eu nunca Ok. mais me esqueço que eu fiquei parada praticamente um mês e pouco, e quando regressei, eu estava com uma turma do Reencontrar a Tua Essência. E Ok. nunca mais me esqueço de eu dizer isto aos meus alunos. Eu sinto-me um fiasco e uma mentira. Como é que eu estou a levar uma série de pessoas a reencontrar a sua essência quando eu perdi a minha? O síndrome do impostor, não é? Completamente. E aquilo foi assim algo que me levou durante bastante tempo. Como é que eu levo outra a reencontrar a sua essência quando eu? Sim. Mas foi aí que me foi um clique bastante interessante, que era,
Eu comecei a deixar o devia, não é? O devia da sociedade, o devia da espiritualidade, Uhum. o devia, o tens que ser. Ainda hoje eu escrevi um texto sobre isso, de todos nós queremos ser a melhor versão, e eu também já estive nesse lugar. Ah, sim, Mas sim, sim. depois, a melhor versão leva-nos a um lugar sempre muito, muito, muito. E aí, quando isto aconteceu em junho de 2021, eu disse: eu não quero ser a melhor versão. Eu só quero, eu só quero ser verdadeira. Eu só quero ser a Ah, Andreia, que pode ir dar um curso de salto alto, como posso ir dar um curso de ténis, como posso dizer uma asneira no meio de um curso, como posso ser isto. isso é tão forte, pá. Isso é, para mim é das coisas mais fortes. É nós realmente. E é tão libertador, não Sim, é? sim, Tira-nos um peso de cima gigante. Sim, sim. A partir daquele momento aconteceu assim um boom na minha vida, que foi eu saí do ramo ou de onde eu estava ligado, eu tinha uma certo? empresa, a Escola de Desenvolvimento Humano, que ainda Sim, existe. sim. Ou seja, eu lidava com imensas pessoas, imensos terapeutas, imensos formadores, e eu comecei a dizer assim: não, não. Aliás, eu tenho um grande amigo meu, que tu conheces, que me disse uma coisa super interessante. Nunca mais me esqueço daquelas palavras que ele disse assim: Andreia, tu tiveste a casa cheia quando as pessoas podiam recolher alguma coisa de ti. Quando tu tinhas o presunto e o camarão à porta, o marisco, Yeah. tinhas aquilo. Mas no momento em que tu fizeste o teu trabalho interior, poucos foram os que Quem ficaram. ficou, exato, E naquele exato. momento eu entendi que a espiritualidade não é o que nós aprendemos, mas é o que nós vivemos. É eu Uhum. ser espiritual, é eu ser essência. E naquele momento eu comecei a ser essência. E comecei a ser essência que era ser verdadeira. Que é, eu sou verdadeira assim. Eu sou verdadeira porque quem conhece sabe que a Andrea é gozona, ou que tem Exato. um humor sarcástico, ou comecei assim a entrar numa profundidade muito minha. E é curioso, se durante alguns meses fiz uma travessia muito do deserto, não é? Eu Sim. nunca mais me esqueço de quando eu comecei a mostrar este meu lado, eu nunca mais me esqueço que houve pessoas que me disseram assim: Andreia, cuidado com o teu fogo queima. E mais Ah, tarde eu ouvi, sim, porque existe muita toxicidade nesta espiritualidade, toxicidade muito sim, disfarçada de luz, ok? Muita sim, mesmo. sim. E eu nunca mais me esqueço de eu ter falado depois com uma amiga minha que é astróloga e ela disse-me assim: Andreia, se tu deixares o teu fogo, tu morres. É o teu fogo que impulsiona a vida de todas as pessoas. E tu nunca vais poder querer ser água quando tu és um signo Claro, totalmente fogo. claro. E aquilo fez-me refletir. Mas foi curioso que naquele momento, e depois foi aí que eu até comecei a entrar muito nas constelações, porque o meu ego também dizia: quem sou eu para trabalhar famílias? Eu não tenho a família, porque eu também tinha o meu maior sonho. Ao contrário daquilo que a maioria das pessoas pensa, o meu sonho não é a parte profissional, não são as conquistas profissionais. Nunca Exato, foi. Para mim, isso é uma coisa que é fácil, isto não tem qualquer parte de ego. Para mim, é fácil. Ganhar dinheiro é fácil, encher uma agenda é fácil. O que não foi fácil foi casar. Ok? Isto é que não exato. era fácil. E foi curioso também, foi na altura que eu disse assim: vamos desligar de rituais, vamos desligar de entender porque é que eu tenho traumas por causa de não ter uma relação. Desliguei-me de De estar sempre tudo. nos processos, nos processos, nos processos, não é? Tal e qual. Exato, E foi super curioso que nesse ano eu conheci assim novas amigas. Eu disse: olha, eu só preciso de pessoas normais, exato. normais, que tipo, digam porcarias normais. Tipo, olha, e naquele ano foi o ano que eu vivi a vida. Viajei, ri, não li nada de coisas de desenvolvimento pessoal, já tinha o trabalho que tinha, que era horrível. Uhum. Mas comecei então a entrar aí nas constelações. Ok. Aí, ok, aí vou começar a trabalhar com famílias, muito a medo. E aí, daí assim, então, aí sim foi onde eu dei o meu grande boom em termos profissionais. Não só não pela questão financeira, porque aliás, eu digo muitas vezes, eu já ganhei muito, 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 já perdi, e acho que encontrei a minha zona de conforto, por isso é que eu digo, não quero ficar no topo, porque acho que o topo é muito chato, muitas vezes, a pessoa está muitas vezes sozinha, mas foi Muitas aí vezes é que, uma prisão, não é? às É vezes é uma verdade. prisão, exatamente, Sim. mas foi curioso, porque foi aí que eu expandi em termos de chegar a mais pessoas. Ok. Ou seja, aquilo que eu não tinha quando tinha o reencontro, não é? Que tinha Uhum. 10, 15 alunos, eu cheguei a ter grupos de constelação com 40 e poucas pessoas. Uau. Eu comecei a chegar assim a ter assim um grande número de pessoas. E havia uma coisa muito curiosa que quando eu comecei a entrar, e quando entrei estava ali num modo muito de perdida, não é? Mas a Uhum. verdade é que eu também precisava de ganhar dinheiro, precisava de pagar Com contas. Não certeza. conseguia, olha, não consigo. Eu cheguei a ter terapeuta, a clientes a dizer, olha,
não vou conseguir te ajudar. Estás a ser o meu espelho. Não dá, olha, Exato. que pagues, porque esta conversa foi para mim. Exato. E eu achei super curioso que era, quanto mais eu falava assim, mais em verdade eu estava. E era quase como, neste momento não há ninguém que me aponte o dedo, porque este era o meu mantra. O que é que eu estou a viver de mentira? Então eu comecei a ter. Uhum. Então, muitas vezes eu falo isto com uma grande amiga minha, que é a Ana Almeida, e eu digo-lhe sempre a ela: se houvesse assim um escândalo, dificilmente havia alguma coisa que apontar, porque é isto, era viver em verdade, deixar aquelas máscaras, a sombra. Exatamente. E foi curioso que quanto mais eu vivia em verdade, mais eu levava os meus clientes a viver em verdade, mais eu levava os meus alunos a viver em verdade. E aquela coisa de que eu achava que não, tinha que haver aqui um afastamento, os meus alunos, os meus clientes e não sei o quê, foi muito curioso porque consegui encontrar aqui um ponto muito interessante que é, há alunos com quem eu às vezes até posso ir beber um café, Exato. estamos ali, mas quando é para fazer terapia eles têm um respeito enorme quando é para fazer terapia. O que é Ok. que a Andrea diz? Quando é para estarmos ali no cursão, se é para falar com a Andrea, falam. E depois aconteceu um movimento muito curioso, que era aquilo que eu gostava, que era, em vez de eu ficar escrava das redes sociais e do devido, isto, eu comecei a ter uma coisa muito curiosa deles, que foi, eu gostei tanto do trabalho da Andreia que recomendei. Vou recomendar. Levei o meu marido, levei os meus filhos, levei a minha mãe. Então, eu, tipo, estava sempre, e, pá, Ok. isto, fazer deles assim. Tanto que o livro que vou lançar este ano é o Viver em Verdade. E é o meu mantra, é viver em verdade. E isto não foi aquilo que eu aprendi no desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal deu-me Uhum. muita bagagem técnica, ok? Muita, ok, parte técnica, Ok. brutal. Mas foi no momento em que eu deixei teorias, livros, as aprendizagens e passei a ser autêntica que eu comecei a criar laços de amizade muito mais sólidos. Encontrei o Marco, ok? Encontrei o meu marido e comecei a ter uma estrutura muito mais sólida em termos profissionais. Foi Isso é assim que chegou incrível. até aqui. Isso é incrível, porque não há dúvida que existe muito. Atenção, nada contra o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, nada disso, é tudo super válido, mas vemos realmente uma bandeira levantada para quem está consciente para essas áreas de há uma forma de ser, há uma forma de estar, há uma forma de falar, há uma forma de encarar, há uma forma de e que temos todos que seguir essa forma, porque senão estamos na sombra, porque senão não estamos a ser conscientes, senão não estamos a ser whatever o que lhe queiram chamar, não é? E quantas vezes, e eu falo isto também por experiência própria, como tu sabes, não é? Quantas vezes isso nos leva a camuflar, a cristalizar a nossa verdade, não é? Porque a verdade é que estamos todos aqui a viver uma experiência humana, não é? E ser humano é muita coisa, não é? É, É muita coisa e não é só ser iluminados. Aliás, enquanto aqui andarmos, aqui ninguém é iluminado, a verdade é esta, não é? Pronto. Mas sim, vê-se muito isso, essa questão de por um bem maior, pela bandeira da espiritualidade e da consciência e tudo mais, abafamos totalmente e isso cria cristalizações internas em nós, que são prisões internas autênticas. E depois questionamos como é que eu sou tão consciente, já fiz tanto, já estudei tanto, já aprendi tanto, já ando nisto há tantos anos e continua. Pois, se calhar porque continuas a não ser verdadeira contigo, não é? E isso é muito incrível, é muito libertador, porque de facto nós só estamos aqui para ser quem nós somos, com tudo o que isso implica, não é? é a nossa autenticidade. Exatamente, Um, exatamente. e para mim, esse tem sido a minha última bandeira, pelo menos nos últimos 2 anos, a Yeah. fazer trabalho com os meus clientes. Eu não quero que eles me digam que já tiraram 20 cursos ou andam há 10 anos Exato, disto. Eu não quero saber disto. O que eu quero exatamente. saber é, vamos desconstruir todas as prisões. Aliás, o próprio livro do Viver em Verdade diz uma coisa muito interessante, uma frase que eu gosto bastante, que é, eu não quero te colocar em prisões, mas quero é que tu soltes as tuas asas que te libertam, porque Exatamente. não vale a pena nós estarmos aqui com estes conceitos. Eu também tive muito essa frustração de que Sim, é, sim. eu sei isto, eu sei isto, Exato. eu já sei de onde é que vem, eu já sei disto. E até mesmo com a nossa consciência. E eu gosto muito de falar também sobre isto quando faço as constelações do mapa astral, que é, ok, podes trazer este mapa de vida, mas também cá para ti tu não queres fazê-lo.
Sim, sim. Tudo certo. Absolutamente. Absolutamente. É um bocado isto. Ok, tu deverias o fazer, sim. Mas também é a tua escolha não o queres fazer. Ok, vai haver uma consequência, provavelmente. Mas também tenho o direito de não o querer fazer. Uhum, uhum. Então, isto daria pano para mangas, porque as pessoas neste momento estão muito presas. Eu acho que nós saímos de uma formatação da dita Matrix para Sim. uma formatação da dita espiritualidade. Exatamente, não Pronto. é? E se Novos ninguém veste carneirinhos, branco, novos exatamente. carneirinhos, não é? E se ninguém veste branco, e se ninguém é vegano, e se ninguém Exato. esquece, eu às vezes digo na brincadeira a alguns amigos meus que são vegetarianos e veganos que eu digo que eles são os mais chatos que eu conheço. É verdade, uma pessoa normal é para ter chouriço, tens umas batatas fritas. Aliás, a Sim. batata frita deveria ser o símbolo da paz, que toda a gente come batata frita. O símbolo da paz, muito bom. Não há ninguém que não come batata Com frita. certeza. E às vezes nós parece, não, e depois temos que fazer um mantra, e depois temos que fazer isto, e depois temos que fazer aquilo. E É eu digo, verdade. ai, um grande amigo meu diz uma coisa que é, às vezes os teus amigos são chatos nestas questões da Yeah. espiritualidade. E às vezes nós só queremos é viver, só queremos é dizer umas porcarias e rir e tudo mais. Sim, é isso. É como uma vez vi um post qualquer e quem nos está a ouvir, se calhar até já se cruzou também, tu também já que é. Às vezes a melhor terapia é dizer um. Eu não Uma vou asneira dizer, não é? também. Mas é verdade. Às vezes a melhor terapia é só essa. Tipo, é só dizer aqui uma asneirada, uma coisa qualquer e deitar cá para fora aquilo que está aqui, porque é a verdade que está ali. Portanto, e nem vale a pena tentar fugir. Porque vai voltar a aparecer, porque a vida vai fazer isto constantemente, não é? E então esta coisa do, mas eu já sei, eu já compreendi, pois, mas só sabemos aqui, não é? Não estamos aqui ainda, não é? E tudo é para ser sentido e vivido com verdade, como tu dizes e como é o título do teu próximo livro, Viver em Verdade. Com isto tudo, chegaste às famílias, não é? Começaste a trabalhar este campo das famílias, Vamos com as com as famílias. constelações, o transgeracional e tudo mais. E é um caminho que, entretanto, tem sofrido aqui umas alterações recentemente e que tu decidiste dedicar-te exclusivamente às Às Marias. mulheres. O que é que te fez? O que é que te fez? Conta-nos aqui um bocadinho, porque tu és uma pessoa, como tu disseste e bem, que tem muita facilidade em trazer pessoas contigo, tens pessoas, muitas pessoas que te procuram, tens felizmente uma agenda sempre cheia, não é? Como é que se toma estas decisões de eu tenho uma agenda cheia, eu tenho pessoas que querem, eu tenho pessoas dispostas a pagar, que me procuram, que me recomendam que isto e que aquilo e de repente tomar a decisão de este ciclo acabou? Como é que se lida com isso? Como é que se tomam estas decisões? Com muita loucura. Exato. Com muita loucura, literalmente. Sim. Eu tive durante muitos anos a minha Andreia, que ela ainda continua a ser a minha Andreia, que era a minha administrativa, agora tenho uma Sara. E eu, cada vez que eu tinha uma reunião com ela e dizia assim, agora vou mandar isto abaixo, ela só punha as mãos à cabeça e ela Ai dizia, meu Deus, lá vem ela Andreia, outra o que é que vez. veio, o que é que vem daí outra vez? Olha, eu por acaso, quando decidi acabar as constelações em abril deste ano, atenção, eu faço terapia individual, faço terapia Ok, sistémica, faço ok. semiogramas, ou seja, continuo a fazer o trabalho da família, mas quando eu decidi, foi super curioso, porque isto são saltos de fé, ok? Uhum, São saltos de fé. uhum. E é sempre uma coisa, para mim era uma zona de conforto, continuar as constelações, Exato, sempre de grupos cheios, eu estava claro, sempre de estudos claro. cheios. Mas o que é que aconteceu aqui? O que é que me levou a deixar as constelações? Bem, primeiro que tudo, as constelações é assim a terapia que eu mais amei. Terapia familiar, terapia da Sim, sombra e terapia das constelações, juntando este cocktail, para mim, Andreia, mais é só completo. aquilo que é mais completo. Uma pessoa cura a família, olha para as raízes e trabalha ao lado de sombra, para mim, está perfeito. Ok? Isto Uhum, é a minha uhum. visão. E quando eu comecei as constelações, eu acho que eu costumo dizer que as constelações foram um bocadinho a minha validação espiritual, a minha intuição e Ok, trabalhar aqui algo que eu tinha assim alguma dificuldade de olhar. Porquê? Porque durante este caminho todo eu sempre tentei olhar para uma visão mais terapêutica e não tão espiritual. Ok? Tanto que ok. até fui tirar o curso de terapeuta Uhum. familiar e sistémica para eu ter aqui um embasamento mais. Ok. Sim, sim, não é científico, não é? Mas mais firme, mais Sim, técnico, não é? Ok. exatamente. Porque esta coisa da intuição e do eu querer Uhum. conhecer a espiritualidade, espera aí que isto não é bem assim. E as constelações foram ótimas para mim. Aliás, eu lembro-me tão bem que o meu primeiro grupo de constelação familiar,
Eu lembro-me de ter falado com uma amiga minha, com a Elizabeth, que era a esposa, era e é a esposa do Nuno, e eu ter dito, bem, eu só espero que eu nas constelações eu não apanhe ninguém com cancro. Qual é que foi o meu primeiro cliente? O meu Claro, primeiro papel? claro, claro. Exatamente, estive assim, estava a Cancro. brincar comigo. E não Pois. abri aquele campo. Demorei 3 meses a abrir aquele Ah, não campo. abriste, portanto, Não, negaste a abrir. não. Ok. Não, porque eu acho que nós também temos de ter um bocadinho de respeito com os nossos. Isso também é Isso uma também é uma coisa. coisa interessante tu falares, sim, sim, sim. Porque a maioria dos terapeutas acha que tem que chegar a todo lado. Uhum, Eu uhum. agora sou terapeuta e tenho que servir. Não, primeiro eu tenho que divertir a mim, eu tenho que servir-me a mim. Se eu não estou preparada para aquilo, eu não vou estar aqui a iludir. Não, eu não consigo, eu não vou, ok? Eu não sou capaz, eu não estou preparada, acabou. Se quiseres, aceitas, se não quiseres, não aceitas. Isto é uma vulnerabilidade que é preciso colocarmos aqui os pés na terra. E as constelações deram-me aqui uma grande capacidade de ancoramento espiritual. Não são todas os campos de constelação, estamos a falar de campos muito dolorosos, esta é a realidade, são campos pesados. Quem está neste momento a fazer constelações do toma cá, do apalha, desculpem, eu continuo a dizer que estamos a brincar com campos que muitas vezes são muito, muito complicados, muito dolorosos, e isto é lidar com as piores situações humanas. São Sim, situações, quer dizer, nós abrimos campos onde existem 10 participantes, 8 foram abusadas sexualmente, e pá, não vamos estar a dizer sim, é que é uma coisa forte. bonita. Claro, Fora claro. guerras, fora quando estamos a falar de coisas assim, que famílias em que os homens foram para as guerras em África e houve mortes. Ou seja, não é Sim, piedoso. Pronto. sim, sim. Mas isto obrigou-me a trabalhar aqui um ancoramento espiritual muito grande, em termos de estrutura, em termos de ver assim a sombra e as coisas como Exatamente, vêm, como elas são. Sim. como elas são. No entanto, eu sabia que o meu percurso não era só para sempre ali. Eu sabia que aquilo teria sido o que eu senti. Foi que eu tive que entrar nas constelações porque fiz uma promessa a um amigo meu antes dele morrer. Antes dele Ok. morrer, uma semana antes, ele disse-me, Andréia, quem deveria estar a fazer constelações eras tu. Quem deveria estar a trabalhar campos sistémicos na escola eras tu. Quem devia? E eu, ok, pronto, ouvi-te, vou fazer. E foi assim que fiz. E foi curioso, porque durante estes 4 anos que eu me dediquei, hum, as pessoas que tiveram juntas nesse grupo de constelação familiar da escola, que depois envolveu o Nuno, envolveu assim uma coisa Uhum. um bocadinho mais grave, todas as pessoas vieram fazer curso de constelação comigo, Ah, acabaram por vir. ok. E em dezembro de 2023, 2024, agora já não me recordo, 2023, hum, que foi a última pessoa que faltava de eu encerrar, de formar, Uhum. digamos, e acho que até foi o dia que eu tive mais a Casa dos Anjos cheia, tivemos lá 56 pessoas, Uau. e já foi. Eu senti exatamente naquele momento, o teu trabalho terminou aqui, tu agora precisas de ir para o outro lado. Eu senti mesmo isto. Uhum. Acabou, já fizeste o que tinhas a fazer. Agora vais ter que ir para o outro lado. Até porque a realidade é que era muito pesado, era muita porrada, Não, ainda imenso, é menos. muita gente. Então. Era. E foi curioso, eu tive esta noção em dezembro. Eu cheguei, depois fiz uma pausa, cheguei a procurar médica, medicina integrativa, medicina quântica. Eu tinha atingido 80% da minha capacidade cognitiva e intuitiva e espiritual. Na máquina se vê isso. E eu Ok. disse, bem, foi assim uma coisa Sim, é um bom gigante. muito grande. Eu tinha que parar. Claro, Mas, tinha dar jeito. O claro. ego adora dizer que vá lá, não é? As pessoas querem-me, As pessoas querem, precisam tens uma de mim. missão, precisas de cumprir, se calhar. Uhum. O nosso ego adora ter estas coisas. A minha alma sabia que eu deveria ter parado em dezembro. Esta é a realidade. Plena consciência. A minha alma disse: para Para. e vai fazer outras coisas. O meu ego, o que é que diz? Não, para lá. Mais um bocadinho. Continua, está a correr Continua. bem. Exatamente. E pronto, e assim foi. Abri depois mais umas 2 ou 3 turmas, sensivelmente, em janeiro e março. E a vida é tão maravilhosa que diz assim: não paraste a bem, Vais parar a mal. vai esperar a mal, exatamente. E é curioso porque eu abri essas turmas, lá estávamos lá e não sei o quê, ainda por cima. Aí eu Sim, tenho bem sempre, a não é? Tipo, porque lá paciência. está, tu tens essa facilidade, isso não te custa nada. Mas eu ali senti mesmo, ego. Aí já Isso, estavas a entrar isso. no ego, aí já estavas a Ok, trabalhar pelo ego. ok. E foi curioso, porque em
maio de 2024. No início de maio fiz uma consulta com a Vera Faria Leal, ela faz umas consultas de astrogenealogia. Uhum. Ela analisa o mapa astral, o teu mapa astral, mas através das feridas sistémicas com a tua família. E o Muito que é que bem. vais trabalhar? Eu achei aquilo Ok. curioso. Foi no início. Ok. E fiz o mapa, adorei, e ela diz-me assim no mapa: Andréia, tu nos próximos anos, 2 anos, até 2027, tu vais ser muito convidada a trabalhar com mulheres. Eu nunca trabalhei com mulheres, nunca gostei. Aliás, cheguei até a tirar alguns cursos contigo do Sagrado Feminino e tudo mais, nunca foi assim Sim, não algo era a coisa que mais puxava por ti, sim. todo. E eu, tá bem, ok, tipo, vais trabalhar com mulheres? Eu, tá bem, Sim, tipo, sim. aham. E vais ter que olhar para o lado feminino, para o lado mais feminino, mais intuitivo. E vais dar voz às mulheres. Eu nunca mais me Ok. esqueci disto. Vais dar voz às mulheres. Principalmente vais dar voz às mulheres do teu sistema. Isto passou. Tirei, ok, guardei aqui a gravação, ainda está aqui no meu computador Exatamente. e fui. E nisto, em maio, engravidei. Ahm, Tudo tranquilo, tudo muito ok, uma grande festa, etc, etc, etc. E em junho, no final de junho, vai fazer agora um ano, eu tive uma perda estacional, mas foi uma perda bastante grave, ok? Foi uma perda em que colocou-me ali em risco de vida, houve ali assim um diagnóstico de risco de vida, foi muito Sim. violento, mas que me obrigou, eu costumo dizer, eu tive que parir as dores de muitas mulheres, eu tive que parir ali uma coisa bastante interessante, mas foi ali, naquele momento, que Yeah. aconteceu um movimento muito giro. Se quando o Nuno morreu eu caí e senti-me muito sozinha, quando eu agora caí, eu não me senti sozinha em tempo nenhum. Eu no Na momento altura da tua perda gestacional. nada. Ok. Eu tive assim, uma equipa de pessoas, equipa mesmo, amigas. Ah, a doutora Maria Basta disse assim: vai-te embora, vai para o hospital, eu amanhã assumo os cursos contigo, eu vou assumir isto, vou assumir aquilo. A própria Denise, Andreia, vai, não te preocupes. Eu tive assim uma equipa de mulheres. Sim. Foi lindo, foi tipo Sim. do género. E elas disseram: Andreia, foi isto que tu nos ensinaste, isto é o que eu te posso dar por tudo aquilo que tu nos deste durante Tão este ano. bonito. Isso é tão Eu bonito. não tive ninguém que me dissesse assim: Andrei, tens que me pagar por este trabalho que eu fiz. Exato. Ninguém. E eu Exato. tive um grupo de mulheres que teve, pá, eu vim para casa, a Andreia, que era a minha assistente, Uhum. foi buscar plantas, flores, prendas. Eu tinha isto a casa toda cheia Sim, de é coisas. darem-te, não é? É Tanto, darem-te. tanto. Amigas minhas que não saíram daqui de casa e tiveram que fazer É. isto, foram buscar medicamentos e médicas que vieram aqui a casa. Cuidarem de ti, não é? E eu disse assim: isto é prosperidade, É. isto é riqueza. É. Riqueza não é o dinheiro que tu ganhas. É. Riqueza é o impacto que tu tens na vida das pessoas. Sim. É isto. É. E naquele momento eu entendi uma coisa que elas me disseram, que era uma coisa que eu não ouvia, que foi: Andreia, tu ensinaste-nos a ser mulheres verdadeiras dentro de casa, tu ensinaste-nos a ser mães verdadeiras dentro de casa, tu ensinaste-nos a ser mulheres verdadeiras com os homens. Atenção, eu não, nem tinha a noção que eu estava a fazer este trabalho com De as que tu mulheres. estavas a fazer isso, não é? Exatamente. Então, esse momento de eu olhar, eu entendi, olha o papel que tu estás com as mulheres. Agora, também uma coisa é verdade, quando eu fazia as constelações familiares, e as constelações é criada por Bert Hellinger, Uhum. muitos dos livros são criados com a visão de homens, eu muitas vezes Sim. fazia esta pergunta, Sim. que é, se fosse uma mulher a guiar constelações familiares e a criar o método, se eu continuaria a agir desta forma? Ok. Porque há uma diferença muito grande. Aliás, se eu ler um livro sistémico escrito por um homem é completamente diferente de eu ler um Claro. livro sistémico por uma mulher. E é Totalmente diferente. natural que assim seja, não é? Atenção. E eu muitas vezes fazia esta pergunta: se fosse uma mulher, se fosse Uhum. uma mulher que estivesse aqui, se fosse uma mulher isto. E naquele momento eu entendi a mensagem. Aí fui mesmo obrigada a parar, Sim. parei Não tinhas literalmente, como, claro. não tinha mesmo como. Tive esta equipa toda que continuou a jornada por mim. Que bom. Sem preocupar rigorosamente com nada. Em setembro volto ao trabalho, já estava recuperada, voltei ao trabalho. Contrato uma equipa multidisciplinar para cuidar de mim, que é a Clínica de Setúbal, da doutora Raquel. Uhum. Contrato uma equipa disciplinar, começo a fazer aqui um trabalho mais integrativo e mais emocional Exatamente. comigo e decido, hum, eu vou terminar isto em dezembro.
foi as Ok. últimas, a última formação que dei. Vou terminar isto em novembro, depois ainda iria continuar os grupos, mas ali já estava a sentir que os grupos também não eram para fechar, mas pronto, como ainda existiam ali alguns acompanhamentos que eu sei que precisava, e eu ali senti. Como é que as Marias chegaram? As Marias chegaram de uma forma muito bonita, que foi. hum, eu gosto de dividir o meu trabalho desta forma. Se eu, como terapeuta, eu sou mais mental, metódica, Uhum. mais bora lá, na minha escrita, eu sou mais intuitiva ou espiritual. Ok? Ok. Ainda outro dia estava a falar isso com a minha editora e estava a dizer, eu vejo mais, já as Marias também têm uma linha mais filosófica ou espiritual. E quando eu estive a fazer este processo de cura, porque eu escolhi uma perda gestacional por tudo natural, ou seja, tive todo o processo a nível natural, não quis parte de medicação. E quando eu recebi um diagnóstico de que está em risco de vida, pode correr aqui um risco de uma septicemia e tem que ir diretamente para o hospital a ser operada de urgência, pode ter sido um falso diagnóstico, pode ter sido também a Sim, minha forma de tentar olhar para a minha fé, não sei. exato. Quando eu recebi aquele diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi: Andreia, tu vais ter que agora trabalhar a tua fé. Isto foi muito claro para mim. Tu vais ter que trabalhar a tua fé. E a fé é uma coisa muito bonita que nós dizemos que temos quando tudo corre bem. Quando as coisas não correm Pois. bem, a Aí fé. a café é testada, não é? Agora vamos ver até que ponto é que tens realmente muita fé, não é? E sim, numa situação dessas em que te dizem que podes estar a pôr a tua vida em risco, não é? Então agora põe lá a tua fé em ação, não é? E eu lembro-me que eu recebi esse diagnóstico. Nós tínhamos estado, quando isto aconteceu, nós fomos família e fomos para o Alentejo. Estivemos lá de férias, vim de repente do Alentejo. Parei aqui na igreja onde casei, aqui em Azeitão, e rezei. Rezei, rezei, rezei. E eu só disse assim: isto foi mesmo. Eu só espero que a equipa médica que me vai ver seja tocada pela energia de Jesus. Foi só isto, mais nada. Yeah. Tipo, olha, se for, que seja isto. E quando eu vou fazer o caminho, a vida é muito curiosa, porque a vida coloca-nos sempre as pessoas certas. É. Nos últimos anos, no grupo de constelação, eu tive vários alunos que foram médicos, enfermeiros, ou seja, trabalhei um outro tipo de alunos, vá, por assim dizer. Sim, E sim. tinha uma aluna que era ligada a estas questões mais de ginecológicas, obstétricas, Certo, tipo assim certo. disto. Eu liguei para ela e eu disse: se eu vou ter que fazer esta operação, vais-me contar tudo. Eu preciso saber quais são os riscos, o que é que pode O que é acontecer. que se faz? O que é que Vamos, acontece? eu agora preciso de saber, não, tudo. E foi curioso, é porque ela também tem assim um caminho muito espiritual muito grande. Ela falou, e eu disse: ok, vou preparada e já sei para o que vou. Mas ela disse uma coisa muito interessante e eu nunca mais me esqueço das palavras dela. Já estava no hospital, nós fomos o caminho todo a falar, e ela chegou ao hospital e disse-me assim: sabes o que é que aconteceu, André? Eu agora vou-te dizer. Eu tive contigo em constelações, eu tive contigo, tirei contigo o curso, e eu digo-te uma coisa: tu num campo de constelação ninguém te agarra, mas era a energia masculina que lá estava. Tu crescias, mas era a energia masculina. Tu gritavas, mas era a energia masculina. E a vida está-te a obrigar a ti para a tua energia feminina. E está-te a obrigar agora ao quê? A teres uma equipa que cuida de ti. Sim. Teres uma equipa, teres pessoas que cuidem de Agora ti. não és tu que ancoras nada. Agora são os outros que te Exatamente. ancoram a ti. Uhum. Exatamente. E nunca mais me esqueço da palavra dela. Ela disse-me assim: Andréia, já chega de trabalhar a dor. Isso foi Uhum. aquilo que tu pediste. Tu achavas que todos os teus processos de cura tinham que ser através da dor. E Ok, tu agora tens a oportunidade de dizer: é através do amor. ok. E naquele momento, acabamos esta conversa, eu vou entrar dentro do gabinete e o médico estava a ver, recebe um telefonema de urgência de uma grávida que estava a ter um trabalho e ele disse: olha, vai ter que aguardar aqui um bocadinho, vista-se, que eu já venho ver porque tivemos aqui um problema. Uma Bem, urgência. e eu estava ali com o meu grupo de amigos, eu costumo dizer na brincadeira, os meus amigos foram tipo uma etnia muito interessante, que fomos todos acampar lá para Sim, a porta e começámos sim. ali, comemos e tatatá. Tipo, olha, palhaçada, nem sequer pensei já Exato. na operação. Tipo, estávamos ali, estávamos-nos a rir e não sei o quê. Ok. Tipo, olha, às 10 horas da noite eu entro, sou vista por outro médico. Aquele diagnóstico que eu tinha recebido no Alentejo não era aquele diagnóstico. O médico olhou e disse-me assim: Ok. ok, efetivamente tem aqui, mas eu acho que não está, não fez febre, está bem, está lúcida, não sei o quê. Eu acho que não. Mas eu vou chamar uma colega minha, Ok. outra colega dele, para eu ser vista.
que é que você acha? Acha que vale a pena operar? Se a Andreia tenciona fazer tudo natural, está aqui, pronto, mas não estou a ver nada. Ou Também não seja, há assim um risco de não, ou seja, aquele diagnóstico que vinha não era. inicial. E eu senti Ok. exatamente isto. Eu senti que eu tinha que trabalhar ali muita fé. E nisto o médico diz assim: Olha, André, vamos ter que fazer agora aqui um acordo. Eu vou respeitar sempre a decisão da mulher. E se a sua decisão é isto, você vai ter que fazer uma coisa: você vai ter que ajudar o seu corpo a expelir o que aí está. Eu sei que está fraca, mas vai ter que arranjar forças para caminhar. Você vai ter que caminhar muito, Muito. muito, muito para o corpo fazer isto, expelir. E foi assim, isto foi na sexta-feira e a Andreia, fim de semana inteiro, Vamos embora caminhar mesmo, vai quilómetros e serra quilómetros abaixo. e quilómetros. Exatamente isto. Lá ia eu caminhar. E no sábado, foi, eu tive o dia todo a caminhar aqui na Serra, e no sábado apareceu-me assim algo como, vai a Dornes, tens que ir a Dornes. Dornes é o nosso portal espiritual em Portugal, é o nosso triângulo sagrado. E eu vou a Dornes, tipo, eu às vezes escrevo estas intuições, tipo, vai a Dornes. E foi, domingo fui a Dornes com uma amiga minha e com o meu marido, fomos lá. E eu sei, já sabia disso, que Dornes, as águas de Dornes são águas sagradas e que não é fácil entrar dentro das águas. As pessoas até podem querer entrar dentro das águas, mas ou acham que a água está suja ou acham que não conseguem Uhum, entrar ao sítio. Há sempre ali algumas resistências. Eu tenho esta uhum. consciência. E quando eu chego a Dornes e eu digo, ok, andei, fui à igreja, pedi a minha cura, e há uma altura que eu encontro um sítio e diz, agora podes entrar. E isto foi o que teve de tão doloroso, teve de mágico. Enquanto eu estive lá, eu não me recordo, Ok. mas eu sei que estive a fazer aquilo que depois, mais tarde, vim a descobrir que provavelmente foi uma cirurgia espiritual. Eu estava a tirar Ok. coisas, eu senti mesmo a Ok, tirar coisas. sim. E tive ali imenso tempo, o marketing estava assim com o drone, eu vejo Uhum. isto. Eu estava sozinha e eu venho só isto. As sacerdotisas de Lis estão a cuidar de ti. Eu não sei quem são as sacerdotisas de Lis, não sei o que era, mas apareceu-me só isto. Eu só fiz isto. Isto, só fazia isto. Ok. E é o momento que recebo isto. Podes ir embora, estás curada. Foi assim. Pronto. E tu não foste para lá a pensar no assunto, nem Nada, nada. surgiu ali, naquele momento. Eu muitas vezes eu falo isto com a Ana Almeida, que é uma coisa que eu acho que agradeço muito, na minha vida, que é eu não questiono o que me chega. Eu acho que estou a ser muito bem Uhum, seguida em termos dos mestres que me chegam, o que uhum. me chega em termos de intuitivos, os professores que chegam. Exato. Então eu não questiono, eu não ando aqui, ai, tenho que ir, não vou, não me dá jeito. Será Não, que? Não é? não, eu vou. E não foi, eu só disse, só recebi isto. Vai, adoro-nos. Ok. Pronto. Depois, claro, depois mais tarde vim a descobrir, porque eu preciso sempre desta parte racional. Sim, Depois, mais tarde, vim a descobrir, vim fazer pesquisas sobre a medicina da água, as informações da água, certo. a cura da água. E é curioso, porque depois, isto nada acontece por acaso. Isto é muito giro, porque quando eu saí do hospital, a minha perda foi de sexta para sábado, e quando eu saí do hospital no sábado de manhã, cheguei aqui a casa mais ou menos à uma da tarde, a doutora Carmen, que faz medicina quântica, ela veio aqui ter comigo aqui a casa, pronto, para me ligar à máquina. E Ok. aconteceu uma coisa muito curiosa. A máquina pode programar medicamentos através da água. Eu não Ok. sabia. E atenção, isto é uma coisa que ela também quer trabalhar. Ela disse, eu Hum, não quero trabalhar, eu não acredito nada disto, eu sou dos suplementos, eu sou científica, não sei o quê. E quando eu vim para casa, ela sentiu que também tinha que mudar a água feita para mim. Isto foi brutal. incrível. Aliás, ela até contou esta história quando estive lá nas Marias. E então aconteceu uma coisa que foi: ela já não trabalhava, já trabalha com máquina há uns anos, mas ela não sabia do copo. E ela andou, antes de ir para lá, de vir de Lisboa para cá, ela andou a manhã toda a procurar pelo copo. O copo não aparecia, mas o copo. Então ela foi agarrar numa mesinha, que era a mesinha que a mãe lhe tinha ensinado, que era para Ai, encontrar as coisas desaparecidas. sim, pôr uma coisinha debaixo da mesa, ou o que é? Uma cena, não Já não sei. recordo. É uma mesinha, sim, sim, sim. E ela achava, ela conta isto, foi uma coisa muito engraçada. Ela achava, ela diz que tem no jardim um armário que está tudo lá da máquina quântica. Ela andou, destralhou, começou a fazer as orações, foi beber um café ou um chá. Quando ela volta para a sala, o copo estava na sala.
Ai, Assim meu tipo do nada, Deus. assim tipo do Meu nada. Deus, sim. Ela diz, não, isto é ridículo, Inacreditável. inacreditável. Ela diz, como é que é possível? Eu tenho a certeza que eu não deixei o copo estava lá. Ela pega no copo, vem aqui, eu lembro-me tão bem, eu assim toda droga, não é? Tipo, bom. E ela assim, eu não sei se acredito nisto, mas vamos testar. Pronto, vamos testar. Eu acho que isso vai acontecer. Isso. E foi giro que ela colocou a água. E depois ela até fez uma água programada para a minha cura, e depois Yeah. ela até me mostrou porque é que nós estamos ligados e vemos o corpo. Ela não mostra a toda a gente, mas ela por acaso ali mostrou-me. Sim, Efetivamente, via o meu outro vermelho, não é? Claro, estava em sim. sofrimento, mas assim que eu punha a água, o outro começava-se a ver-se pequeninos pontinhos verdes. Era brutal, Ah, que era brutal, máximo. era brutal. E foi curioso, porque depois aí eu comecei a pesquisar então sobre Claro. a água, as águas consagradas. Comecei a ler até um livro muito interessante que recomendo a toda a gente, que é o da Medicina Sagrada, e que fala muito sobre as propriedades da água. E não é à toa, não é? Porque já existem relatos do mundo inteiro que há pessoas que vão a lugares específicos, tipo Lourdes, em que a Sim, pessoa bebe a água e há a água de cura. Aliás, o próprio batismo de Jesus. Então há sim, aqui muitas sim. coisas associadas à Muitos água. milagres que acontecem depois das pessoas beberem, mergulharem nas águas, não é? Tal e Sim, sim, qual, tal sim, e sim. qual. E eu, bem, pronto, depois tive que começar a descobrir o que era isto, né, da medicina da água. E a realidade é que nós, a nossa zona de conforto, de memórias, isso era uma coisa importante. Quando eu estava a fazer a tal minha cirurgia, se assim quisermos falar, Uhum. aparecia-me só esta palavra, esta frase, que era: as águas têm memórias que só o corpo reconhece. As águas têm memórias que só o corpo reconhece. Eu estava a fazer isto, enquanto eu estava a fazer isto, só dizia isto: a água tem memória que só o corpo reconhece. As águas têm memória. Uhum. E depois eu vim a descobrir. Os oceanos, as águas, os glaciares, é aquilo que mais de antigo que o nosso planeta Terra tem. Não é à toa que o nosso planeta é um azul, planeta azul. Sim, E as águas, nós nascemos dentro de uma bola de água. O nosso útero tem sem água. dúvida. A Tudo. Terra é 80% da água, nós somos 80% da água, nós somos gerados e crescemos nas águas das nossas mães, não é? É verdade, é verdade. Exatamente. Então eu a partir daí tive que começar a entender o que era Claro, isto, a medicina da água, né? claro. Porque, atenção, foi ali a água que me de certa forma curou. E quando eu fiz este processo dentro das águas de Dornes, eu depois saio e fico sentada assim lá num calhauzinho a olhar para a água, porque estava à espera de me secar antes de entrar no carro. Veio isto, pega no telefone e começa a escrever Marias da Medicina da Fé. E eu às vezes digo assim: vocês aí em cima têm alturas tão Muito inapropriadas. propícias, não é? Muito propícias. E então a Andreia pega no telefone e começa Vamos a lá. escrever todo o programa que está nas Marias da Fé, todo aquele texto, tudo foi escrito aqui, enquanto eu lá estava. Ok, Escrevi e disse: agora vai-te embora. E pronto. foi isso que Está aconteceu. registado. Ok? Está registado, fui à minha vida, não liguei mais às Marias, Uhum. deixei ali de parte, fui de férias, lancei o livro do Reencontra, fiz a minha peregrinação espiritual, fui a Finisterre, a Santiago de Compostela, Toledo, fiz assim todo o meu caminho. E foi curioso que no dia 8 de agosto, ou seja, isto aconteceu no final de junho, início de julho, no dia 8 de agosto tive a última consulta final para saber Ok. se já estava tudo bem. Dia de Portal de Leão. Eu sou Leão. Ora bem. E achei curioso que eu recebo o diagnóstico, estava tudo ok, posso ir à minha vida, e recebo assim: lança as Marias da Medicina da Fé. Não é um curso para formares nada, Uhum. lança só isto. Isto é um percurso só para mulheres. Ok. Este percurso vais começar só em janeiro, que fazia algum sentido para eu não estar a sobrecarregar o meu corpo, porque eu ainda estava a Certo. terminar as Claro. constelações. Começas em janeiro. Eu lancei o curso no dia 8, no dia 15 eu tinha 22 pessoas inscritas. 8 de agosto, dia Até dia 15. 15 de agosto, Ok. 22 pessoas inscritas. Ok. E as inscrições não pararam, não Para paravam. iniciar em setembro. Não, para iniciar em Ai, janeiro! desculpa, em janeiro, exatamente. Desculpa, sim. Para Em iniciar em janeiro, janeiro! Em exatamente. janeiro, tipo aqueles meses todos. Exato. E eu, quando estava nas minhas viagens, eu disse: então, mas isto é para ser 22, porque eu tinha sempre esta pancada do número vinte e Ok. dois. E a mensagem foi: recebe quem tiver que Quem vir. tiver que vir. Tá bem. Pronto, fechamos com 46, duas já desistiram, fechamos com 44 Marias. Ah, que máximo.
Pronto. Que máximo. E eu fiz isto, deixei isto, e eu disse isto às Marias: olha, eu não sei o que é que eu vos vou entregar. E digo muitas vezes a ela: eu não sei, eu recebo o que é que eu vou entregar. Yeah. E este trabalho talvez seja o meu trabalho mais intuitivo. Sim. Eu, no dia anterior, eu já estou a trabalhar o que é que eu vou trabalhar com as Marias. Eu sento-me, que escrevo, e eu digo: é isto que é para fazer, é isto que é para fazer, é isto que é para fazer, e é isto que é para fazer. Então é um trabalho que tu vais, ou seja, não existe grande preparação, no fundo, não é? É um bocadinho que tu vais sentindo o que é que vais entregar na próxima vez que estiveres com as Marias. E Sim, isto não é para formar nada, é como tu estavas a dizer, só para também para as pessoas perceberem, é o quê? É um é um caminho a ser percurso, é um feito, é caminho, isso? é um caminho, Ok. é um caminho para ser feito. E esse caminho, qual é o intuito deste caminho das Marias? Olha, eu vou dizer isto pelo que as Marias me dizem, mas eu Ok, acho que aqui é melhor elas falarem. Uma das coisas que as minhas Marias me dizem é que sentem-se verdadeiras no grupo. ok, Sentem-se vistas, sentem-se olhadas, sentem-se em irmandade. E nós somos tão diferentes, e fazemos um ancoramento muito grande da dor de uma, da dor de outra. yeah. Ah, claro que há uma base, não é? Às vezes as Marias perguntam, André, fala-me um bocadinho sobre Maria Madalena e Jesus, não é uma Ok. coisa que eu esteja aqui a falar para grandes públicos, não é? Mas às vezes elas pedem, ou já como aconteceu, André, fala-me um bocadinho sobre o Quinto Império, Missão Templar em Portugal, que trabalhamos. Às vezes surgem, não é? Esses temas para serem abordados, Há alguém uma linha. pergunta e vocês exploram esses temas. Ok, Exatamente. Há uma linha, ok? Também há uma linha a falar sobre a medicina sagrada, rituais, etc. Há uma linha daquilo que eu explorei. Há ok, uma linha que eu falo também sobre a parte familiar no intuito das mulheres, mas depois acaba muito por surgir, ok? ok. Eu sinto que é preciso convidar esta pessoa para dar a sua voz, eu sinto que é preciso convidar esta pessoa para dar a sua voz. Então, é um trabalho, eu sinto que é um trabalho de comunidade, é um trabalho para mulheres. E Ok. depois é um trabalho muito de é interessante, nós ainda este fim de semana, não, fim de semana passado, tivemos a fazer um trabalho muito de rituais, Uhum, celebrações, rituais, uhum, mas onde nós tivemos a honrar a vida das mulheres. Eu não abri uhum, campo de constelação, mas tivemos a honrar. uhum. E aquele silêncio que foi, nós colocámos um altar no meio da sala, em que nós deixámos rosas em memória das mulheres que tinham perdido filhos, que tinham sofrido violência. Nós fizemos uma cerimónia das areias em memória destas mulheres. Nós fizemos isto em silêncio, mas não há ninguém que não tivesse chorado, Claro, tocado, ficado claro, emocionado. E eu noto claro. isto. Este trabalho das Marias não é o que nós falamos, é o que nós sentimos. Exatamente. E existe uma beleza no silêncio, na profundidade. E é isto que nós fazemos. Nós, quando estamos ali a fazer um trabalho, estamos a fazer um trabalho seríssimo, profundo. Quando termina, precisamos do nosso momento. E depois a seguir já estamos a ter umas parvalhadas quaisquer, já Exatamente, está tudo sim. a rir e Sim, já sim, está tudo sim. bem. Então, eu sinto que as Marias não é aquela coisa do shanti-shanti, tudo muito espiritual, mas tem uma profundidade muito bonita. Sim. Se tivermos que enquadrar o curso em algum tema, eu enquadro então um curso num tema de desenvolvimento espiritual, com base, ok, no transgeracional e com base nas feridas das mulheres e nas dores das mulheres e na cura Ok, das mulheres. Enquadro ok. assim, tivemos que olhar. Se me perguntares assim, Andreia, há uma linha condutora? Há, mas eu não sei o que é que pode acontecer, porque eu Exato. vou chegar e ter aquela linha condutora e aquilo vai buscar outra coisa e outra informação qualquer e outra coisa bem Sim, mais profunda. sim, E estas são as minhas Marias. As minhas Marias são mulheres que querem ser verdadeiras, que são mulheres, que são mães, que são esposas, que são profissionais, que não querem estar ali mais com aquela pressão. Há uma coisa que eu adoro nas minhas Marias, eu dou-lhes trabalhos de casa. E às vezes eu recebo assim um áudio a dizer assim: Andreia, não fiz os trabalhos de casa porque me dediquei aos meus filhos e ao meu marido este mês e não quis saber. Eu dou-lhes na cabeça, mas eu fico a sorrir e elas sabem. Porquê? claro. Porque sei que elas foram verdadeiras. Exatamente. Sei que aquilo foi verdadeiro. Sim, E quando elas conseguem assumir esta verdade para comigo, que supostamente tenho uma posição de autoridade, que elas dizem: Olha, André, eu não fiz, não, porque tu não o tenhas mostrado. Pá, mas não fiz porque não apeteceu, porque quis sim, isto. sim. Para mim é ser verdadeiro. Claro que sim.
E é isto que eu quero que as Marias sejam, verdadeiras. É óbvio, isto também é uma coisa que eu digo sempre a todas as Marias, é óbvio que eu vou dar e dou muito do conhecimento que aprendi nestes 11 anos, conhecimento, teorias ativas Claro. Não tem expressivas, como, não é? Não tem como tu não levares isso porque está em ti, não é? Portanto, claro. não tem como. E elas agarram nisto, eu sei que muitas delas são terapeutas, eu digo, se eu estou a ensinar isto, se eu estou a aprender, se vocês estão a fazer, peguem nisto, não Se é porque vos eu vos serve vou para formar. algo, não é? Usem, claro, Exatamente. claro. Aliás, ainda neste fim de semana nós fizemos muito trabalho de terapias ativas e expressivas, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nesta área. E no final elas vieram, André, mas como é que nós observamos isto? Eu não sei o quê. Eu disse, espera aí, eu vou-te já enviar quando chegar a É. casa, envio os manuais, vocês vão estudar, dei as dicas, porque eu acho que nós não somos donos de nada, acho que nós estamos cá para partilhar Sim, conhecimento. sim, exatamente. E isto é as Marias, e o facto de elas terem bastantes insights durante o dia, depois elas no final do dia têm que me enviar o que é que pretendem curar, têm que me enviar o desenho do corpo delas, onde elas têm que desenhar o que é que lhes dói, conforme aquilo que elas partilham comigo, eu vou identificando, olha, vê isto, faz uma meditação, ou faz uma esfoliação, Uhum. ou procura um médico, etc. Eu acabo por dar também um acompanhamento individual a cada uma delas. Ou Ok. seja, em grupo estamos a trabalhar para todos, mas conforme elas depois vão procurando de forma individual, eu consigo Também dizer dás uma direção mais particular para individual. aquela pessoa, para aquela pessoa. Exatamente, exatamente. Ok. E aí também Isso é ajuda. absolutamente extraordinário e tão necessário, não é? Porque acho que é óbvio que nós estamos há muitos anos a viver numa sociedade, enfim, patriarcal, não é? Maioritariamente masculina, e sem dúvida que a questão da despolarização do feminino e do masculino, de já não haver. Parece que já ninguém sabe qual é o seu lugar e o seu papel no mundo e na sociedade, não é? E atenção que isto não é dizer que, mas antigamente as mulheres eram abusadas, eram caladas, não tinham voz ativa e é necessário que assim seja. Claro que sim, como é óbvio, não é? Mas acho que fomos a um extremo muito grande, que se calhar foi um caminho necessário, não é? Absolutamente, não é? Para que pudéssemos votar, para que pudéssemos trabalhar, para que pudéssemos estudar e não só dedicarmos ao cuidar da família e dos filhos, não é? Mas isso levou de facto a uma confusão muito grande de papéis e que as mulheres em particular já não soubessem sequer o que é ser mulher. Na verdade, não é? Vivem constantemente neste. E tu falaste um bocadinho do teu percurso profissional e dessa tua aluna que te disse: tu levas isto à frente, mas é desde o teu masculino, não é? Sim. E nós somos levadas a isto, a vivermos neste modo profissionais, atingir objetivos, cumprir certos estándares, não só profissionais, mas mesmo familiares, até dentro da família, ser a super mulher, ser a super mãe, ser a super filha, ser a super nora, sogra, esposa, sermos implacáveis e impecáveis em tudo, não é? E no meio disso tudo perdemos, mas e eu? Sou quem? Eu, Tal e só qual. eu, sem papéis, sem ser mãe, sem ser esposa, sem ser tia, sem ser avó, sem ser. Eu só, não é? E é tão importante esse percurso, esse caminho que tu levas as tuas Marias a fazer, delas simplesmente serem quem elas são, Serem ok? verdadeiras. Serem verdadeiras com elas e nesse trabalho coletivo que tu fazes com elas, que acho que é uma vez por mês, não é? É uma vez por Vocês mês o dia. encontram-se em grupo uma vez por mês, não é? De, ok, elas olham para elas e com isso olham para as feridas do coletivo de todas as outras mulheres. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. E é mesmo necessário porque a sociedade está de facto um bocadinho perdida em termos de identidade, não é? E as mulheres são. Isto não é ser feminista, porque, como tu sabes, eu não sou nada feminista, mas as mulheres são o berço da humanidade. Mas isto não é Não ser tem como. feminista. Isto é a Isto é a realidade. realidade. Isto não tem E não nada a ver com feminismo. Isto é a realidade. E não é colocar a mulher num papel mais importante. Não, não, exatamente. Não é nada disso. A Tal e mulher qual. pode fazer tudo o que o homem faz. A mulher não é obrigada a fazer tudo o que o homem faz. Exatamente. A Exatamente. mulher tem todo o potencial de fazer Claro que sim. exatamente as mesmas coisas, mas a mulher não tem que fazer. E isto é Sim. uma coisa que muitas vezes que eu falo com os meus maridos. Escolham bem as vossas batalhas. Escolham Exatamente. bem as vossas guerras. Porque não vale a pena estarmos em guerra com tudo. Sim. E às vezes, e claro que eu faço isto muito em trabalho sistémico, individual, Claro. é muito difícil eu colocar a mulher e dizer assim, confia no teu marido, deixa ele fazer, deixa ele decidir, deixa ele ser esta situação. Porquê?
Porque também existe muita coisa nestas redes sociais e nestes cursos, ok? Aliás, eu digo às vezes na brincadeira. Existe muito show-off de ensinamentos de quem não criou nada. Sim, sim, A sim. própria relação. Sim, A própria relação. sim. E às vezes nós precisamos de ouvir alguém que já tenha passado pela situação. Alguém que diga, Yeah. olha, não consegui, olha, eu não consigo, olha, eu tenho medo. Porque Sim. não? Nós estamos sempre a dizer, tens que deixar. Eu gosto muito de ouvir isto. Tens que deixar, tens que isto, tens que aquilo. Certo, mas se fosse fácil a pessoa já tinha conseguido. Com certeza. Com É? certeza. As coisas não são bem assim. Claro. Certo, tudo bem, eu devia fazer isto, mas se fosse Lá fácil eu já está, eu sei que, mas e ser capaz de sentir isso e segurança para fazer isso, não é? Claro que sim. E Claro que então as sim. Marias, eu acho que se for este o papel, as Marias estão a levar as pessoas a serem Marias de Portugal em verdade. A Maria portuguesa, há muita coisa que se perdeu. Por exemplo, uma das coisas que nós falamos muito, que é força da oração. Isso. Força da oração. Uma mãe esqueceu-se de fazer uma coisa tão simples, que é ter um altar em casa e fazer uma oração. Eu espero que os meus filhos sigam sempre o caminho mais luminoso. Coisa tão simples. É Nós verdade. esquecemos destes pequenos, por isso é que a base das Marias é o futuro é ancestral. Uhum. Porque nós tivemos aqui uma coisa que foi, nós quisemos cortar com as raízes. Mas raízes não há, somos agora inovadores, bora lá. Mas as raízes são muito importantes. Nós, neste momento, falamos até muitas vezes sobre isto. Perdeu-se as tradições. Tradição de ir à igreja ao sábado, ok, não é para ir à igreja. Pá, mas arranjem alguma coisa que trabalhe em espiritualidade. Os Claro, claro. tradição, ainda esta semana falei sobre isto. A tradição de sermos mulheres que se reúnem para fofocar. Uhum. Uhum. As nossas avós faziam, não se juntavam todas à janela. Isto é Exatamente. ser mulher. Da mesma forma que a essência do homem, ok, claro que o homem pode ajudar nas tarefas em casa. Sim, sim. A tarefa do homem é outras coisas. É ir para fora, é ir para o mundo. Ora, Sim, então nós temos muitos destes valores que estão completamente trocados. E é temos isso. dos valores que é a mulher dá conta de tudo. Depois também temos outra coisa, que isto agora em termos sistémicos, que é mulheres que estão feridas e que não curaram as suas feridas emocionais, atraem homens feridos que não curaram as suas feridas Claro, emocionais, claro. vão ter filhos, vão casar, não estão disponíveis emocionalmente para os filhos, acabam por se separar e aqueles filhos acabam por ficar muitas vezes órfãos emocionalmente de Sim, pais. sim, sim. Sim. Eu muitas vezes, há muitas mulheres que chegam ao pé de mim e dizem, André, eu quero me separar. E a primeira coisa que eu faço é, dê-me 6 meses. 6 meses. 6 meses a trabalhar comigo e depois logo decido. Ah, mas eu estou muito decidida. Dê-me 6 meses. Eu só preciso trabalhar as dores daquela mulher. Quando ela começa a ver que a culpa não é o marido, que a Exato. base está ali e que precisa de ser olhada, aquela mulher começa a ver aquele marido para, de outra forma. Sim, E o que está a faltar na sociedade é nós termos uma família sólida, uma estrutura sólida, com bases, com isto. exatamente. Porque Sim. quando nós temos uma estrutura sólida, garanto, A não vai coisa abana, mas não cai, não é? cai, não cai. Sim. E nós, por isso é que eu falo, ok, há pessoas que têm problemas familiares muito complexos, claro Com que sim, eu certeza, tenho esse claro. entendimento, Não é mas extremismo nem fanatismo, não é? Como é óbvio. Mas nós temos que ter aqui uma estrutura base. Não é os amigos do trabalho, é a estrutura, os amigos, a família, a casa. Isto tem que ser a base. E muitas das Marias, neste percurso, eu não quero que elas venham. Olha, aliás, eu lembro-me quando lancei o produto das Marias, a primeira coisa que eu recebi logo assim imensas perguntas no início, que foi: Andreia, mas eu tenho que fazer aqueles exercícios que é plantar a lua, ver a minha menstruação. Eu disse, Ah, ok, não, ok. não vamos trabalhar o sagrado feminino assim. Exato, exato. Respeito quem o faz, mas eu Claro. não preciso disso. Não preciso. Mas, por exemplo, nós já aprendemos quais são as plantas melhores para fazermos um chazinho para nos curar. Já aprendemos sobre orações, já aprendemos sobre mesinhas. Exatamente. São estas pequenas coisas que nós nos fazem o costurar, ok? Uhum, Costurar, o uhum. pintar. São pequenas coisas que nos fazem trabalhar as nossas feridas a nenhuma outra escala. E nós fizemos um exercício até muito curioso com a Célia, que ela é artista plástica. Foi uma coisa muito gira, que nós fizemos a nossa cruz. Uma cruz mesmo. Tivemos que Ok. fazer a nossa cruz. E a Célia disse uma coisa que eu na altura adorei, que foi, ela disse-me assim, Andréia, vem cá ver,
o tamanho das cruzes, se as cruzes tinham bonecos, não tinham. E ela diz-me assim: as pessoas que eu conheço que já fazem trabalho contigo desde o tempo da Casa dos Anjos, as cruzes estão finas. As pessoas que começaram agora, as cruzes estão grandes e Ok, pesadas. ok. Eu adorei aquilo, porque é nesta subtileza que nós vemos o desenho, a postura, Sim, diz muito sobre a pessoa. Diz tudo, tudo. Diz tudo. tudo. Diz Já não tudo. me preocupo com isto, já não me preocupo com aquilo, já estou mais livre, já estou mais liberta. Então, as minhas Marias, é para olhar sim para as dores, é para olhar sim para as dores das nossas mulheres, é para honrar sim as nossas dores, mas principalmente é para honrar a vida. Eu honro a Exatamente. vida quando eu olho para trás. Eu honro a vida quando eu assumo que sou uma mulher completa, sendo assim como sou. E eu honro a vida quando nós criamos esta irmandade, que já não competimos com umas mulheres, mas damos colo a umas mulheres. Não dizemos, aquela, assim. Não. Somos mulheres, somos humanas, temos direito a dizer que, às vezes, elas entram lá, estou chateada, estás chateada com o quê? Estou com um problema. Diz lá, estás chateada com o quê? O meu filho está a dar cabo de mim. Fantástico. Então assume isto. O meu filho está a dar cabo É? de mim. Exato. Não, não. Mas Andrei, mas não diz nada. Ok, assume, está tudo bem, Sim, ninguém está a falar mais nada. exatamente. E pronto, e estas são as minhas medidas e Olha, eu estou fantástico e muitos motivada. parabéns por este caminho. E acho que Deus queira que seja para continuar. Eu sei que tu tens uma turma que vai iniciar em setembro, da qual eu farei parte com muita honra e muito orgulho. E só para as pessoas também perceberem um bocadinho, isto é um percurso que tem um tempo fixo, pode variar, como é que funciona? São 11 meses, Ok, ok? São os encontros individuais e depois tem o acompanhamento exatamente. mensalmente. São 11 meses. Bem, mas é assim, eu não sou extremada. Se a pessoa diz, mãe, André, há um mês que eu não posso ir, há problema. Não, eu não sou extremada com isso. Uhum, uhum. Eu acho que a pessoa pode sentir que aquele mês não é para ir, está tudo E ok. ok, Não, não vou dizer, tem que ser. Não, não, tem que não é, não é cumprir porque essa. senão não está, não sei quê. Exato. Exatamente. Agora, por exemplo, o grupo das minhas Marias que eu tenho agora atual Hum. já me diz, Andreia, nós vamos nos juntar à próxima turma porque nós queremos continuar a estar contigo aqui. E eu digo assim, mas eu estou farta de vocês. Mas elas dizem, mas nós não. Mas nós não temos patas, portanto E, aguenta. então eu gosto muito sempre de deixar as Que coisas assim um bom. bocadinho em aberto. Quem fica, fica. Quem não fica, não fica. Porque eu E isso é reparo. que é o feminino, atenção, não é? Exatamente. Isso é que é o Eu feminino. falava ontem com uma grande amiga minha, que é a Lina, que criou um espaço maravilhoso no Algarve, e nós falávamos uma coisa, e eu reparo muito nisto, que é as pessoas estão sedentas de terem um grupo que possam ser e que possam falar, ok? Uhum. E eu reparo nisto, que é, e às vezes já partilhei isto com as minhas Marias, nós criamos uma comunidade muito bonita com a Casa dos Anjos, ok? Nós criamos mesmo ali uma comunidade muito bonita. E eu às vezes até digo a elas, vocês estão só a pagar o curso a mim só para estarem comigo e só para estarem aqui em Irmandade. E elas dizem, é verdade, não é que eu tenha aqui algum problema para resolver, mas eu gosto tanto de estar aqui. Gosto de estar aqui. Então eu às vezes acho que se eu um dia tivesse assim uma casa grande, estou a ver assim, que, olha, venham, fiquem aí, tratem de Exato. coisas, eu tinha sempre a casa cheia, porque elas é isto que eu sinto muitas vezes que há ali que eu digo assim, olha, eu não tenho nada para fazer contigo, tu já estás curada, eu já te dei alta. Sim. Mas eu gosto tanto delas, eu gosto tanto de ti. Então eu reparo que não se cria uma dependência negativa, porque muitas vezes Exato. mando-lhes um pontapé no coito e desampara uma loja, Sim. mas eu sinto que elas gostam. E é esta irmandade, ok? Esta irmandade é que eu acho que é muito bonita. Elas Claro que sentem este sim. sentimento de casa, de lar. Depois eu acho muito giro, cada vez que nós fazemos eventos, trazem os maridos já conhecem, trazem os Ah, filhos, que giro, isso é bem. muito bom. Então, eu se tivesse assim uma casa enorme, bem, Meu Deus, vivia tudo junto. Vivia tudo junto. também não, porque eu gosto muito da Vá. minha privacidade. Mas pronto, criou-se assim mesmo uma comunidade muito bonita. E acho que é uma comunidade principalmente muito verdadeira. Por exemplo, nós agora vamos fazer aqui um retiro de um dia no Alentejo e já reparei que praticamente todas elas reservaram uma casa enorme para estarem lá a Para passar o estarem fim de juntas, semana. para estarem lá todas E eu assim, juntas. vocês não se largam? Não! Opa, maravilhoso. Olha, Andreia, que consigas continuar a levar este teu caminho, seja nas Marias ou naquilo que a vida te trouxer, não é? Agora é isto, que consigas levar muito o teu caminho, o teu propósito, para o mundo, não é? Porque lá está, as mulheres são o berço da humanidade.
isso não há dúvida. E, portanto, cada vez que uma mulher se curar, a humanidade toda está a usufruir e a ganhar com isso. Obrigada, Andreia, por ter estado Obrigada, aqui eu. connosco hoje, por tudo o que tu partilhaste. Parabéns mais uma vez por tudo o que tens feito e concretizado ao longo da tua vida, pela tua força, pela tua coragem e pela tua fé, acima de tudo. Obrigada a quem nos ouviu, a quem esteve aqui deste lado. Terminamos então este segundo episódio do podcast da Sara. Foi um prazer partilhar convosco e dar-vos a conhecer o trabalho da Andreia Mascarenhas Mata. Andreia, só antes de terminarmos, quem te quiser encontrar, onde é que te podem encontrar? Site www.andreimascarenhasmata.pt. Ponto. Perfeito. Instagram também tens, É, não tens? todas as redes sociais são tudo com o nome Espetacular, próprio. incrível. Obrigada a todos. Vemo-nos no próximo episódio. Não sei se com convidada ou se sem convidada, portanto esperem para ver. Beijinhos. Obrigada, Andreia. Até Beijinhos, breve. tchau, Tchau, tchau. tchau.